Olá, como eu prometi para vocês, nós hoje vamos trabalhar com aquisição de dados de satélite. Nós temos aqui, eu separei 4 portais, sendo 2 do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o catálogo de imagens dos satélites mais antigos, e para os satélites mais novos nós temos esse novo catálogo desenvolvido pela Divisão de Geração de Imagens do Programa de Observação da Terra. O outro software que eu vou mostrar para vocês é o Earth Explorer, do United States Geological Survey, que também é uma ferramenta bastante poderosa, uma grande quantidade de dados. E por último, eu vou mostrar para vocês o Copernicus, que é da Agência Espacial Europeia e que traz a disponibilidade dos dados Sentinel, que são dados bastante interessantes de serem utilizados. Então, vamos começar. Bom, todos esses sites, eles liberam imagens de forma gratuita. Tá? Aqui nesse novo catálogo, se você for funcionário público e trabalhar com esse tema, você pode solicitar ao INPE dados de satélites mais específicos, como os satélites Pleiades, que são de mais alta resolução espacial, mas nem todo o território está mapeado. Todos eles, então, você tem como fazer o seu cadastro. Né? Aqui você tem o cadastro, você vai preencher alguns dados seus. Já estou logado aqui, né, o GM Baptista, então tem login e senha. E aí o procedimento aqui é muito simples. Você seleciona qual satélite que você quer. Se você pedir, por exemplo, Cibers 4, Landsat 8, o Pleiades e tal, aí ele vai te lançar para esse outro catálogo aqui, tá? Que é um catálogo mais novo, mas que também te libera os dados. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui o Landsat 5, que é o sensor o satélite mais exitoso em termos de utilização. Foram dados desde 1984 a 2011. Ele ficou ativo, né? Ele teve um período muito longo de obtenção de dados e ficou disponível até quase o lançamento do Landsat 8. Isso porque, como eu falei no texto, o 6 teve problemas logo que foi colocado em órbita. O 7, depois de alguns anos em funcionamento, ele perdeu a possibilidade de correção de dados e o 8 demorou um tempo para sair. Nós temos aqui o Terra e o Aqua, que são dois satélites nos quais nós encontramos os dados MODES. Nós temos aqui os Cibers, né, que é o satélite sino-brasileiro, né, tá aqui China, Brasil, Earth Resource Satellite. O Brasil tem 50% do satélite, já estamos no Cibers 4. E o Resursat 1 e 2. Então aqui você tem uma série de informações a respeito. Você tem o contato também, né, do Atos, que é o setor de atendimento ao usuário. E aí vamos lá. Bom, você seleciona o satélite, o sistema sensor dele, né, no caso aqui do TM. Se você selecionar, por exemplo, o Landsat 1 é o MSS, o RBV não está disponível. Se você seleciona, por exemplo, o Landsat 8, ele já te diz que vai te mandar para um outro, tá certo? Que é aquele que a gente viu, esse catálogo de imagens. Você se mantém logado, tá certo? Mas depois a gente vai dar uma olhada. Então vamos pegar aqui Landsat 5. TM, você não precisa entrar com intervalo de obtenção de imagens, porque ele vai procurar para você. Existem várias formas de você procurar. Você pode procurar por data, por cobertura de nuvens nos 4 quadrantes da imagem. Você pode colocar aqui também mosaico de passagem ou órbita, se você conhece, por exemplo, a órbita da imagem que você quer. No nosso caso, a órbita é a 221, a imagem de Brasília é a 071, então também é possível fazer isso. Mas você pode vir também de uma forma mais simples. Tem vários países aqui da América do Sul, vários países da África, né, disponíveis. Então a gente seleciona aqui Brasil, o estado, vou pegar o Distrito Federal e aí manda executar, porque se eu
aqui eu só tenho um município de Brasília. Se fosse, por exemplo, um outro estado, vou pegar, por exemplo, aqui o Rio de Janeiro, e mandasse executar, ele te mostra todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Aqui no Distrito Federal a gente só tem Brasília, então vai ficar mais fácil a gente encontrar. Muito bem. Quando eu seleciono aqui, ele abre um mapa com a localização e o centro da órbita. Aqui nesse losango aqui azul, ele diz L5, que é o Landsat 5, 221 é a órbita, 71 é o ponto, e essa imagem que está aparecendo é de 28/2 de 93, essa que está compondo esse fundo. Né? Aqui a gente tem o Distrito Federal desenhado, aqui o polígono, e aqui a lateralidade da órbita. Né? A órbita é inclinada em relação à rotação, né? Ele faz uma órbita quase polar, por isso que ele é inclinado. E aí você clica nesse losangozinho, ele vai abrir os quick looks das imagens que estão disponíveis até a última, que foi a do dia 28/10 de 2011. Aqui os períodos secos a imagem fica mais rosa, nos períodos mais chuvosos ela fica mais verdinha, quando tem muita cobertura de nuvem ela aparece dessa maneira. E aqui você tem 20 páginas de imagem, então quanto mais antiga aqui, né, você tem aqui, por exemplo, uma imagem do dia 11 de junho de 84, a primeira imagem disponível. A gente pode tanto colocar no carrinho como pode abrir as informações dela, que é o que eu vou fazer aqui. Aqui está a imagem, né? Aqui o Lago Descoberto, o Lago de Santa Maria, o Lago Paranoá, com a represa do Paranoá aqui, e o Distrito Federal aqui em 84. Aqui ele me traz algumas informações. O satélite é o Landsat 5, o sensor é o TM, a órbita e o ponto, a imagem, a data, a denominação da cena, que tem aqui a data, né? 11/6 de 84, o 071, 221, o sensor TM do Landsat 5. Aqui a latitude norte e longitude oeste do quadrante da imagem, o tempo em relação à passagem, né, em relação a Greenwich, né, 12 horas 42 minutos e 57 segundos, horário de Greenwich, a orientação da imagem, ela tem uma variação, normalmente a órbita do Landsat é de 98 graus, você pega a linha do Equador, você tem 90 graus seria o ângulo reto, bota mais 8, aí daria os 98 graus, e aqui então em relação aos 90, 8,19. Ângulo de incidência solar, azimuth, elevação e a cobertura de nuvens, como essa imagem não tem cobertura de nuvens em cada um dos 4 quadrantes, a não ser essa nuvenzinha que aparece aqui, e a gente sabe que é nuvem porque você tem a estrutura branca e tem a sombra dela aqui com a inclinação do ângulo de incidência solar, fora isso a imagem não tem esse problema. Muito bem, essa imagem então é uma imagem interessante de você adquirir, suponha que você queira fazer um estudo com ela. Aí você adiciona o carrinho. Adicionou o carrinho, você vem aqui, está aqui a sua imagem, e aí é só prosseguir, ele vai mandar para o seu e-mail um e-mail dando o endereço para você fazer o File Transfer Protocol, né? Você pode fazer a transferência dos arquivos pela própria internet. Eu vou suprimir aqui porque eu não quero baixar essa imagem. Então, esse site do INPE é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Suponha que você queira uma imagem de um sensor mais recente, um Landsat 8, um Cibers 4, enfim. Então você tem aqui os parâmetros básicos da sua imagem, né? Aí você tem as aprovadas e rejeitadas. Essa rejeição normalmente é quando ela extrapola o percentual de nuvens que o sensor, que o disponibilizador de imagens considera. E aí nós temos todos esses sensores aqui, todos esses satélites disponíveis, inclusive satélites de Spot, Pleiades e outros, mas esses, como eu disse, você precisa de um registro junto ao INPE como funcionário público, tá? Então aqui eu vou pegar o Cibers 4, que é gratuito, você tem todos os instrumentos dele, o AWFI, que é o regional, o que tem infravermelho próximo e termal, o MUX, que é o antigo CCD, que é um sensor muito parecido com o sensor Landsat, as 4 primeiras bandas do espectro óptico refletido, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Você tem uma pancromática de 5 metros e uma pancromática de 10 metros. Eu vou selecionar aqui o sensor MUX,
só para a gente ver. Início de janeiro de 2015, 14/4/2009, que é o dia de hoje. A cobertura de nuvens, eu posso colocar o percentual que eu posso considerar tolerante. Eu vou botar tudo zero aqui para pegar só imagens limpas. E aí você manda pesquisar as imagens. Como eu estou logado aqui, ele me mostra as imagens. Só que com um detalhe, eu esqueci de dizer qual o lugar que eu quero, né? Então aqui está o sistema sensor. Eu defino aqui órbita e ponto. Posso colocar por órbita ou então por município, mesma coisa daquele outro. Então eu venho Brasil, Distrito Federal e aqui Brasília, eu clico, ele vai marcar aqui a minha imagem e vai disponibilizar todas as cenas que apresentam a imagem que tenha Brasília, tá? Então aqui eu posso vir fazer uma visualização, ele dá um zoom aqui na imagem e coloca a imagem sobre o mapa. Aí você tem uma noção da área. Então, por exemplo, essa área aqui fora do Distrito Federal não está sendo contemplada, né? Você tem essa outra aqui ao lado, que vai pegar uma outra porção, a porção mais ao norte do DF, tá vendo? Pega Águas Emendadas. E essa cena aqui é do dia 18, do dia 31/5/18, essa de 5/5/18, aqui 12/10/2017 e assim vai, né? Vamos pegar uma mais recente, essa daqui, por exemplo, que vai pegar a região do PADEF, bastante verde, uma área agrícola bastante forte. Você dando um Ctrl aqui, você consegue aproximar e você vê a cena, né? Aquilo que te interessa de ser visualizado, tá certo? Selecionou a sua cena, aqui são as áreas de superposição entre uma cena e outra, você pode fazer mosaico, mas do mesmo jeito que no outro, ele encontrou 38 cenas com 0% de cobertura de nuvens, tudo do Cibercus 4. Você pode tanto fazer aqui uma verificação das informações da cena, né, as coordenadas de centro, superior e inferior, cobertura de nuvens, mais informação. Aqui o sistema já é diferente do Landsat, então a órbita é 157, o ponto é 118. 0% de cobertura de nuvens, e eu gostei dessa cena. Você vem aqui, coloca ela no carrinho. Do mesmo jeito, você tem aqui o carrinho com uma cena, você clica nele e você tem então a informação, a imagem, a data, tá? Ela não tem custo e é só prosseguir que isso vai estar disponível no seu e-mail. Você vai receber um e-mail, tá? Que vai te indicar um endereço específico. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui no Gmail. Atos. Então aqui Atos Imp. Aqui só está me mostrando senha e usuário, enfim. Mas aí quando você muda, porque eu tinha esquecido a minha senha, quando você muda, você entra numa nova, para você poder se logar aqui. Enfim, vem um e-mail e você vai então baixar as suas informações, tá? O Earth Explorer é bastante simples também. Ele me dá uma possibilidade muito grande, todos eles têm mapas, então você pode ampliar o seu mapa, ele tem um nível de renderização muito rápido. Então, vamos pegar aqui a região de Brasília. Você pode, deixa eu apagar essa coordenada aqui, tá? Você pode simplesmente delimitar um polígono envolvente a sua cena, definiu 4 pontos, né? Você pode inclusive reposicionar o seu ponto, muito bem. Ou então você pode entrar com órbita, você pode colocar um nome, né? Você pode colocar aqui Brasília, aí ele vai procurar aqui, vai colocar a coordenada central, tudo bem? Você pode entrar com Path and Row, aí você pode colocar a órbita e ponto, 221, 071,
der um show aqui, ele vai também posicionar um cursor. Você pode selecionar por uma característica. Essa característica pode ser as mais variadas, um canal, um cabo, um prédio, algum lugar, um arroio, um aeroporto, um zip code, se você tiver da área, né? Ou então você pode entrar com coordenadas, uma área pré-definida, você pode puxar um shapefile também, ou um KML ou um KMZ do Google Earth, né, ou do Google Maps, tá? Eu vou utilizar aqui coordenadas, então eu vou fazer um retângulo envolvente da minha área de estudo, no caso do Distrito Federal. E aqui tem uma malandragenzinha que eu sempre gosto de mostrar, que é o seguinte, Results Options, aqui no finalzinho, porque você ainda está definindo datasets. Ele coloca 1000 cenas disponíveis. Aí você bota no máximo, porque às vezes, dependendo do sensor, você tem muita imagem, então você pode ter essa informação sendo toda contemplada. Datasets, aí a gente vem então, a gente já saiu do Search Criteria, vem para o Datasets, aí você vai escolher o que você quer. Se você quer fotografia aérea, alguns lugares do mundo você tem fotografias aéreas, não todos. O AVHRR, que é um sensor da série NOAA, uma série de dados, né, satélites comerciais como Iconos e OrbView, essas imagens são pagas, então elas têm custo, assim como os dados do Spot. O Spot você tem no site do INPE aqui, você tem o Spot para quem é funcionário público, tá? E trabalha com isso. Então você tem aqui o Spot 6 e 7, assim como os Pleiades. Mas aqui a gente tem o AO1, que é o Hyperion, que é um hiperespectral, que eu mostrei para vocês naquela aula sobre aplicações, quando eu falo dos domos urbanos de CO2, são esses dados, Hyperion, que são hiperespectrais. E aqui a gente tem os dados do Landsat, então a gente tem uma coleção bastante ampla desses dados, aqui sob demanda, né, que seriam os dados já corrigidos dos efeitos atmosféricos. Aqui você tem no nível 1, sem a correção, então Landsat de 1 a 5, 4 e 5, 7 e Landsat 8, tanto OLE como TIRS, tanto a parte óptica como a termal, né, a parte refletida e a parte emitida. E aqui você tem também uma série de imagens Landsat, você vê, de 84 a 97, do TM, de 72 a 87, o MSS, enfim. Aqui você tem os produtos Aster e Modes. O Aster hoje é gratuito, né? Você tem aqui tanto o modelo digital de elevação como a imagem no nível 1T, e aqui os produtos pré-processados do Modes, como eu falei para vocês, aqueles produtos para quem não conhece ou não trabalha com processamento de imagem. Então, por exemplo, aquele produto Mode 11A2, que é aquele Land Surface Temperature que eu mostrei das ilhas de calor em São Paulo, e também esse daqui de temperatura, Vegetation Index, que eu usei junto com os dados de luz noturna para calibrar as informações usando o Vanui. Aqui você tem os dados de radar e aqui os dados Sentinel-2, que é um sensor muito legal, mas que a gente vai utilizar o Copernicus para baixar. Então eu vou colocar aqui só para a gente ter uma visualização o Landsat 8. Ok, né? Aí eu venho e clico Results. Ele está procurando os dados Landsat 8, tanto OLE como TIRS, no nível 1, ou seja, dados de radiância, e aí ele encontrou 399 cenas, tá certo? Muito bem. Então aqui eu tenho a posição do footprint, ou seja, onde está a imagem. Você veja, 221,70 é a cena ao norte, mas ela está contemplada aqui, ó, porque a gente marcou um pedacinho dela, tá vendo aqui, ó? O nosso polígono envolvente marcou um pedacinho dela. A nossa imagem
que pega Brasília é a de baixo. Isso é só o footprint, porque eu posso ver a cena. Não vou ver essa não, porque essa está com muita nuvem. Mas, por exemplo, essa daqui, se eu clicar aqui do lado, ele vai mostrar que já é a órbita ao lado, 220, ao invés de 221, mas só para a gente ver que ele carrega a imagem também. Então a gente consegue ver um quick look da imagem, né? E aqui ele me mostra, tanto o quick look pode ser uma cor normal, como pode ser um dado termal, tá? Como pode ser também um dado de qualidade, onde os dados são mais sensíveis ou menos informações ruins. Então aqui os dados ruins aparecem nesses locais que estão aqui em azul e branco. Se eu botasse uma imagem termal e selecionasse, eu teria a visualização dos dados de temperatura, onde está mais claro, as temperaturas são mais altas, coincidentes com as áreas de solo exposto, e as áreas mais escuras, as áreas com presença de nuvens, que é justamente as áreas que a qualidade não destacou. Tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, a 221,71, essa daqui que pega Brasília. Então, eu vejo aqui a superposição. É uma imagem que é do dia 8 de março de 2019. É um banco de dados mais atualizado, mas tem muita cobertura de nuvem, tanto as nuvens, tanto que se você botar aqui a qualidade da imagem, ele vai destacar tudo que é cobertura de nuvem. Tá vendo? Ó? Tudo que é cobertura de nuvem, ele está mostrando. Muito bem. Então, da mesma forma, suponha que eu gostei dessa aqui, por exemplo, né, do dia 3 de janeiro desse ano. Tem ali os lagos aparecendo, né? Então eu vou visualizar aqui. Tem algumas nuvenzinhas. Deixa eu ver a imagem de qualidade. Tem pouca coisa aqui interferindo. Então eu gostei dela, o que eu faço? Eu venho aqui Download Options. Aí ele me diz, eu posso ter um Landsat Look, né, que é só a imagem colorida, tanto da termal como de qualidade, que são aqueles 3 quadradinhos que são apresentados, imagens com dados georreferenciados, e aqui a imagem GeoTIFF, você vê que o tamanho dela é bem maior, são 897,3 megabytes. Aqui você tem todas as bandas, né, as 11 bandas que o Landsat oferece, tanto no OLE como no TIRS. Aí é só download, ele vai baixar direto em FTP para você. Tudo bem? Bom, o último que eu quero mostrar é o Copérnicus. É da Agência Espacial Europeia, então ele começa sempre, assim como o USGS começa o mapa nos Estados Unidos, o Copérnicus começa na Europa. Muito bem, mas isso não impede que você movimente, né, o seu mapa até onde te interessa, dá um zoom naquilo que te interessa. Para você marcar algo, você tem que sair aqui desse Navigation Mode para essa questão aqui de marcação do polígono. Aí você vai determinar então o polígono que te interessa. Muito bem, fechei o polígono, dou um duplo clique, armazenei a área. Aí aqui eu vou clicar aqui embaixo para fazer o Advanced Search. Bom, primeira coisa que eu quero, vamos pegar o período. Eu vou pegar o período, vamos pegar de janeiro, 1º de janeiro até o dia de hoje. Vamos ver o que a gente tem. Bom, o Sentinel-1 é radar. Sentinel-2, você tem um sistema óptico bastante interessante. Sentinel-3 tem boas aplicações para produtos de oceanografia e para as áreas urbanas ele é muito pouco detalhado. Tá? Aí você tem aqui esses dados disponíveis. Eu vou marcar Sentinel-2, ele ocorre em 2 plataformas, A e B, então elas ficam 180 graus uma da outra, então a cada 5 dias eu tenho uma imagem. Eu vou manter todos os satélites, e ele tem alguns produtos. Ele tem um produto de radiância, que é o L1C, tem o produto de reflectância já na base da atmosfera, que foi corrigido, que é o L2A. Esse L2AP
é uma atualização desse L2A. Eu vou marcar esse daqui e vou pedir então que ele procure. É só clicar nessa lunetinha aqui, nessa lente de aumento. Aí ele vai procurar as imagens que estão disponíveis aí nesse período, né? Esse período que vai de janeiro até o dia de hoje, dia 14 de abril, e vamos ver aqui. Ele está um pouquinho lento, ele normalmente é mais rápido. Ele vai abrir aqui, igual o Earth Explorer, um monte de janelinhas com as imagens, né? Talvez se eu diminuir aqui o tempo de aquisição, deixa eu botar só o mês de janeiro. Tá, ele fez, beleza. Então aqui são os dados da pesquisa, né? O polígono que foi determinado, o footprint, as coordenadas de canto, a data de início, a data de fim. Então você vê aqui 1º de janeiro, né? E o end position é 14 de abril, e Sentinel-2 e o produto L2A. Muito bem, então eu tenho aqui as diversas informações. Aqui, Sentinel-2B, o sensor é o MSI, e eu tenho muita cobertura de nuvem. Deixa eu pegar as imagens mais antigas, porque nós tivemos... Aqui você tem 25 imagens por visualização, você pode botar um pouquinho mais, porque senão são 16 páginas de visualização. Ele vai demorar um pouquinho para fazer essa leitura, porque ele encontrou 392 cenas nesse período aí. Deixa eu diminuir isso daqui. 31 de janeiro. Aqui, ó, Sentinel-2A e Sentinel-2B. Então ele vai posicionando. À medida em que eu vou clicando na cena, ele vai mudando aqui no mapa atrás, tá vendo? Essa cena é essa que pega esse pedaço aqui, só que ela tem muita cobertura de nuvem. Bom, vamos abrir uma cena dessa aqui para visualização. O sistema está muito lento, mas aqui ele me mostra o lugar, então ele é uma cena maior, mas nesse quadrante ele pega esse pedacinho aqui e ele me dá um endereço de download. Eu posso clicar nessa setinha aqui e ele vai baixar a imagem para mim. Tudo FTP Pool, e o sistema funciona muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem a possibilidade de baixar vários dados disponíveis na internet, tá? Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, mas de qualquer maneira eu estou à disposição no nosso fórum de discussão. Um grande abraço, uma boa noite a todos, tudo de bom.